sabotando o microfone. Tinha que ser o João. Vocês estão bem? Começamos bem. Primeiro dia da Semana Jovem. Hoje é dia 20 de julho, gente. Boa noite para quem está em casa aí. O que aconteceu? Vocês ficaram tudo pro lado de cá. Então vem para cá, vem pro lado de cá também a Thaís, ué. E daí vamos ajeitar aqui. Eu não vou sair do meio, senão vai bagunçar aqui a transmissão do pessoal. Ah, poxa, vamos ajustar então, ué. Eu só não vou chegar para cá, porque senão vai atrapalhar vai atrapalhar um pouquinho a transmissão, senão eu tirava o negócio aqui e vamos direcionar aqui, né? Semana Jovem é muito legal, que tem... Dessa vez o tema é comunidades transformadoras, tá bom? Em todas as mensagens, então, a gente vai ouvir um pouco sobre missão, né? Comunidade transformadora somos nós aqui, tá bom? Só para a gente entender o contexto dessa semana. Então, todas as mensagens vão trazer um pouco sobre missão, sobre aonde a gente tem que ir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 19, verso 10, fica com a Bíblia aí nas mãos, que nós vamos usar algumas vezes. Lucas 19, verso 10, é um verso muito conhecido, tá? Só para a gente colocar um contexto aqui, nessa noite. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem, essa era a missão de quem? De Jesus. Ótimo. Sabe, hoje eu queria convidar vocês para a gente embarcar numa viagem. Vocês são bons de imaginação? De imaginar situações, imaginar cenários. Então imagine que a gente está na Galileia. Na beira do mar da Galileia. Na beira do mar da Galileia era um lugar bom, agradável, do lado de lá, né? Na Galileia, o pessoal ali, os pescadores, era um lugar bacana, até. Um lugar tranquilo. Os discípulos e Jesus estão ali, pregando. E vocês sabem de uma coisa? As pessoas estavam gostando de ouvir Jesus ali. Jesus estava fazendo milagres, estava curando, né? E as pessoas queriam ouvir Jesus, queriam estar com Jesus, queriam ver Jesus falando, né? Teve as parábolas, teve várias coisas, né? Pregações significativas de Jesus. Aonde que eu falei para vocês? Na Galileia. A Galileia era conforme a igreja, um lugar gostoso. A gente gosta de vir aqui, tá bom, gostoso vir aqui, gostoso estar aqui. E ali naquele lado da Galileia era isso, entendeu? Confortável, gostoso tá ali. Então imagina que a gente está aqui nesse lugar. Mas a mensagem vai nos pedir para a gente começar a imaginar uma travessia. A gente vai sair desse lado bom aqui da Galileia, tá bom? A gente vai sair desse lugar porque Deus nos convida, Jesus nos convida para a gente se aventurar, a sair daqui desse lado do mar da Galileia, né? Que tá gostoso aqui, tá muito bom, né? Ouvir Jesus falando, né? E ele nos convida para ir a lugares menos confortáveis, lugares mais desafiadores, né? Mas são lugares preparados e que têm potenciais para a colheita. Esse é o convite de Jesus. E aí, a gente vai agora lá para o livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. Verso 35. Isso, pode colocar e depois a gente volta àquela imagem, João. E aqui a gente tem uma diretriz comovente de Jesus. Qual é a diretriz que Jesus deu para os discípulos? Eles então tinham pregado, tinham atendido as pessoas aqui, né, na Galileia, perto do mar. E aí Jesus veio e deu uma ordem, uma diretriz para eles complicada. Jesus falou assim, vamos ler junto? Passemos para outra
margem. O que Jesus queria fazer? Na frente dele estava o quê? O mar da Galileia. Jesus falou, nós vamos passar agora para o outro lado. Mas está tão bom aqui, Jesus. Né? Olha aqui, as pessoas estão precisando da gente aqui. Né? A gente trabalha aqui, somos poucos. Né? E somos poucos para trabalhar aqui. E aí, Jesus deu essa diretriz. Vamos para outra margem. Vamos para o outro lado do lago. Jesus está tomando ali uma decisão um pouco ousada. Só para a gente entender. Era um pouco ousada. E eu já vou explicar para vocês porque era ousada. Levar os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, era o território pagão. Tinha ali um lago, um mar que dividia, né? O mar da Galileia, vocês estão vendo que é um lago, né? Então, gente, eles estavam do lado de lá, ó. Do lado lá onde está Cafarnaum, planície de Genezaré. Então, estava ali, tá bom? A Galileia é lá. Aquela parte mais de cima lá, tá bom? Era lá a região que eles estavam. Região boa, bacana, né? Onde Jesus estava ali no seu ministério. E aí, agora eles iam para um território pagão, um território perigoso, onde as pessoas se entregavam a todo tipo de pecado. Era o outro lado do mar da Galileia, né? Só que Jesus, meus irmãos, ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Não foi uma decisão aleatória. Não foi qualquer lugar. Não foi um lugar aleatório. Não foi uma atitude aleatória. Jesus era intencional. Ele sabia exatamente o que ele queria e por que precisava ir do outro lado. Do lado de cá, era uma região chamada de Decápolis. Agora vocês já entenderam, já se situaram, porque vocês já ouviram isso várias vezes. Era uma região formada por 10 cidades, por isso que era Decápolis, tá bom? 10 cidades pagãs, cidades muito ruins, onde as pessoas faziam tudo de mal. Do lado de lá era aquele lugar ensolarado, bonito, né? Parecia a terra do Teletubbies, sabe? Lembra daquele Teletubbies? Que era aquela montanha verdinha, o solzinho, Teletubbies, pulando para lá e para cá. Do lado de cá é filme de terror. Só para a gente entender o contexto. Decápolis, tá bom? Além disso, o que tinha ali em Decápolis? Era a região, né, base do exército romano. Do lado de lá tinha 6.000 soldados romanos, das legiões mais selvagens que tinha no território romano. Do lado de lá tinha também? Tinha. Mas era aqui que era a base deles, tá bom? Daqui que eles saíram para dominar tudo. Vieram por aqui, por Decápolis, região de Gadara e outras regiões que tinham aqui, nessa parte, tá bom? 6.000 soldados romanos estavam esperando do lado de lá. Roma subjugava aquele povo, né? Sabe quem mais que era Decápolis? Vocês lembram que Deus entregou para Israel a terra de Canaã, não é? Eles não mataram todo mundo. Eles expulsaram os cananeus de lá. Para onde os cananeus foram? Para o lado de lá. Vocês acham que eles gostavam da turma do lado de cá do lago? De jeito nenhum. Vocês lembram como é que era bonzinho o povo de Canaã, né? Aqui eles estavam divididos em 10 cidades, mas ainda era o povo de Canaã que estava do lado de cá. Entenderam? Essa legião romana que estava lá, com mais de 6.000 soldados posicionados lá do lado do rio, eles tinham um símbolo, eu até trouxe ali para vocês verem, o João vai colocar ali. O símbolo deles era um porco, um javali, tá bom? Esse era o símbolo, essa é uma insígnia, né, que está no museu aí, que eles encontraram dessa legião romana, a Lege 20, né? Era a legião romana que estava do lado de lá, em Decápolis, né? Então, Decápolis era uma região que era leal a Roma, muito leal a Roma, né? E as práticas pagãs estavam arraigadas naquele lugar.
Muitas coisas ruins eram feitas ali, né? Era uma terra oposta à paisagem espiritual que tinha do lado de cá. Tá bom? O lado de cá é Jerusalém, é a Galileia. Aquele lado ali é Decápolis. Totalmente diferente. O lado de cá é espiritual. Queriam ouvir Jesus. O lado de lá, nem sabiam que era Jesus. Nem sabiam quem era Jesus. É isso, tá bom? Eram essas as nações que estavam do lado de lá. Os judeus consideravam que Satanás vivia daquele lado ali, ó. Tá bom? Ali Satanás vivia. Ninguém deveria ir para lá. Não precisa ir para lá. Vai fazer o quê do lado de lá? Tem nada lá para nós do lado de lá, né? Era um lugar escuro, um lugar mau, demoníaco. Deus não estava em Decápolis, do lado de lá do mar da Galileia. Essa era a visão do povo de Israel. Então já dá para vocês imaginarem que um rabino judeu jamais ia passar para o lado de lá. Não tinha ninguém que queria ouvir os conselhos, ouvir as instruções e as doutrinas que eles tinham para ensinar. Rabino nenhum iria para o lado de lá. Jesus era um rabino. O que ele estava fazendo do lado de lá? E ele falou, nós vamos atravessar. Eles tinham acabado de falar para uma multidão do lado de cá. A multidão estava do lado de cá. Tinha acabado de falar, a multidão queria mais de Jesus. E ele queria ir para o outro lado, fora da zona de conforto. E os discípulos concordaram em ir. Concordaram. Então, quando eles zarparam, né, as águas ficaram agitadas, né, as águas ficaram turbulentas, né, o mar ficou ali todo agitado, né, e eles tiveram medo. Quem não ia ter medo de ir para o lado de lá, sabendo o que eu contei aqui para vocês agora? Tinha gente má, gente que fazia tudo que era tipo de maldade, entregue aos pecados, e além do mais, a maior parte do exército romano estava do lado de lá. Né? O mar estava falando, não atravessa. O mar estava agitado, começou a onda, começou aquele negócio, e teve também aquele episódio que Jesus acalmou o mar. Tá bom? Foi ali. Mas não é esse o caso dessa vez. Né? E eu não culpo os discípulos de terem medo de atravessar para lá. Eles tinham razão de ter medo. Eles tinham razão de ter medo, né? Não era um lugar bom. E a gente não ia poder falar nada se na história tivesse escrito que eles viraram o barco e voltaram para casa. A gente não ia poder falar nada, que talvez era isso que a gente ia fazer se a gente estivesse lá. Né? Talvez fosse isso que a gente ia fazer. Né? Quando chegaram às margens de Decápolis, quando eles chegaram do lado de lá, daquele mar, eles não foram recebidos por ninguém. Não tinha ninguém esperando lá. Saíram daqui com uma multidão clamando e pedindo mais, querendo mais de Cristo, mais palavras, mais conselhos, mais parábolas, mais cura. Traziam as pessoas. Talvez Jesus nem curou todo mundo que eles trouxeram. Estou imaginando. Continua imaginando aí. E aquela multidão ficou lá querendo mais de Cristo, né? E quando eles chegaram do lado de lá, não tinha ninguém esperando, não tinha uma festa, não tinha pessoas, né? Era uma desolação espiritual na região. Mas isso não é surpresa nenhuma, porque era o outro lado. Do outro lado não tem ninguém. E quando eles chegaram do lado de lá, não tinha ninguém esperando. Quando a gente chega do outro lado, ninguém quer ouvir a gente. As pessoas ouvem quando do lado de cá. Era uma desolação espiritual na região. Abra aí suas Bíblias comigo. E vamos lá em Marcos novamente, no capítulo 5, onde a gente estava. Marcos, no capítulo 5,
no verso, do verso 2 ao verso Quando a gente 5. chega do outro lado, Vai entrar aí para ninguém nós? quer ouvir a gente. Muito bem. As pessoas ouvem quando do lado de cá. Eu falei que não tinha ninguém, né? Né? Não era bem assim. Tinha alguém lá. Abra aí suas Bíblias comigo. Tinha uma pessoa do lado Vamos de lá. lá em Marcos. Olha o que aconteceu. capítulo Quando eles desembarcaram, ao desembarcar, logo veio Marcos, dos no sepulcros capítulo ao seu 5, encontro um homem do possesso verso 2 de ao espírito verso 5. imundo, Vai entrar aí para nós? o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias, com Eu falei que não tinha correntes, ninguém, né? alguém poderia Não era bem assim, prendê-lo. tinha alguém lá. Porque tendo sido muitas vezes Uma preso pessoa com do lado de grilhões e cadeias, Olha o que as cadeias aconteceu. foram Quando quebradas eles por eles. desembarcaram, ao Grilhões desembarcar, despedaçados. logo Ninguém veio dos poderia sepulcros ao seu podia encontro um homem subjugá-lo. possesso Andava de sempre de espírito noite e de dia, imundo, clamando por entre os sepulcros o qual vivia e nos pelos sepulcros, montes, ferindo-se com cadeias, pedras. correntes. Alguém Essa poderia foi prendê-lo. a recepção Tendo sido de muitas Jesus vezes preso com do grilhões e outro cadeias, lado. É as uma cadeias foram cena quebradas por eles. em tanto, não é? Grilhões despedaçados. Vocês estão conseguindo Ninguém imaginar? poderia- Imagine aí. podia subjugá-lo. Cadê, João? Coloca aí aquela Andava imagem sempre para a de gente imaginar noite e melhor. de dia, clamando por entre os Imagine sepulcros aí. e pelos montes, Né? ferindo-se Quem que Jesus com encontrou do lado de lá? pedras. Mais ou menos isso. Essa foi a recepção de Jesus. do outro lado. É uma cena. Do outro lado, ninguém queria ouvir um ele. tanto, não é? Vocês estão conseguindo imaginar? Queria ouvir. Imagine aí. Se a gente continuar aqui, ó, Cadê, João? Coloca aí aquela imagem para a gente imaginar melhor. a nossa leitura no capítulo 5, João, volta lá Né? para Marcos Quem que capítulo Jesus 5, encontrou do lado de lá? a partir do verso Mais ou menos 6. isso. Essa foi a recepção de Jesus. Tá, vamos ler junto ali. Do outro lado, ninguém. Vocês já viram a cena, viram uma imagem para ajudar todo mundo a imaginar Se a melhor. gente continuar aqui, ó. Foi uma cena, entanto. Ninguém estava lá para ouvir nossa Jesus, leitura mas no quando capítulo Jesus 5, chega num João, lugar, volta lá aquele pra lugar Marcos, permanece o capítulo mesmo? A partir do Não, verso 6. as coisas mudam É, quando Jesus chega, né? Tá. E aí vamos continuar a ler leitura aqui, ó. junto ali. Quando de longe viu Jesus, Vocês já viram a correu cena? Viram e o uma adorou, imagem pra ajudar todo mundo exclamando em a alta voz: Que tenho Foi uma contigo, cena, Jesus, Filho do Deus Ninguém Altíssimo. estava lá para ouvir Jesus. Conjuro-te, mas quando Jesus chega por no Deus, naquele lugar, que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse Vamos homem. continuar a leitura aqui, ó. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele Correu e o respondeu. adorou. Respondeu ele: Legião é o meu Exclamando em nome, alta voz, porque "Que somos tenho contigo, muitos. Jesus, Filho E do Deus rogou-lhe Altíssimo." encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ele queria sair de Decápolis, esses demônios? Não, lá era a casa deles. Eles queriam permanecer lá, continuar fazendo o que eles estavam fazendo. E perguntou, Ora, "Qual é o pastava teu por nome?" ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. Lembra que eu falei para vocês que o símbolo da legião que estava lá era um porco? E rogou-lhe Né? Eles eram, que era não aquilo que o tinha naquela mandasse região, para fora do né? país. Era Ele aquilo, queria então sair o de símbolo Decápolis, deles esses precisava ser um demônios. porco. Não, lá era a casa deles. Os espíritos imundos rogaram para Jesus, dizendo: Manda os porcos para que entremos neles. E aí vocês lembram da história, né? Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Mar aí é o Lago da Galileia também, tá bom? Não era outro lugar, não. Mesmo lugar, estava na beirada ali do Mar da Galileia. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos Se a gente continuar a leitura aqui, ó, os que tratavam dos porcos, eles fugiram e foram contar para o povo o que tinha acontecido. Tá bom? Foi isso que aconteceu. Gente, o milagre aqui foi incrível, né? Aquele homem, isso, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. Coloca aquela outra imagem agora do homem aí, João, por favor. Isso, a próxima. Tá bom? Muito bem. Foi isso que aconteceu. A história mudou. Quando Jesus chega num lugar, o cenário muda. Nada permanece como estava, nada permanece igual. Jesus é luz. Ele ilumina, muda. Quando chega a luz num lugar escuro, muda tudo. A vida daquele homem mudou. Foi um milagre incrível. O homem foi liberto
A história mudou. imediatamente. Jesus chega num lugar, o Né? cenário, Os espíritos malignos se foram. nada O homem permanece recuperou a sua como mente sã. estava, nada permanece. Né? Jesus é luz. E é interessante notar que, muito diferente das curas que aconteciam na Galileia, ao curar o endemoniado dessa vez, em vez de celebração que tinha do lado de cá, tinha celebração quando Jesus curava, adoravam a Jesus. Do lado de lá, quando Jesus libertou aquele homem, teve medo, teve ódio. E é interessante notar que muito Olha diferente só das curas que Que aconteciam coisa na Galileia, diferente. ao curar o endemoniado dessa vez, Não tiveram em vez de sentimentos celebração bons que tinha do lado de cá, quando Jesus curou tinha aquele homem. celebração quando Jesus curava, Né? adoravam a Jesus. Ao Do invés lado de lá, celebração, quando Jesus teve libertou aquele homem, teve medo, rejeição. teve Vamos continuar a nossa leitura? Marcos 5, agora a partir do verso 15, João, por favor. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Temeram o que eles Vamos viram continuar a ali. nossa leitura? Os que haviam presenciado o fato contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca Indo ter dos com porcos. Jesus, viram Pode ir o mais um endemoniado. E entraram Que tivera a legião, a rogar-lhe ele estava que sentado, se retirasse da terra perfeito deles. juízo e Ao entrar Jesus no barco, temeram. suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse Os que haviam estar com presenciado ele. o fato, contaram-lhes o que acontecia Jesus, ao porém, endemoniado não e permitiu, acerca dos mas porcos. ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, E anuncia-lhes tudo o que o a Senhor te rogar-lhe fez que e se como teve retirasse compaixão da de ti. terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado. O povo de Decápolis não estava feliz. estar com Deu para ele. entender, né? Né? Eles, Jesus, a porém, Bíblia relata não ali que eles permitiu, falaram para Jesus: vai mas embora. ordenou-lhe, Vai embora para a tua daqui. casa, para os teus, Né? O que você veio fazer anuncia-lhes aqui? tudo que o Senhor te fez. Né? Por que você veio para Como cá? teve compaixão Quem foi que te chamou? de ti. Vai embora daqui, por favor. Eles não celebraram, a Bíblia relata que eles viram o homem lá, agora sentado. Antes estava correndo, pelado pelos túmulos, quebrando tudo e falando coisas estranhas, e agora estava lá, sentado, conversando, como todo Né? mundo. Por que você veio para cá? Quem foi que te chamou? Não houve celebração, ficaram embora com daqui, medo, por favor. ficaram com raiva do que tinha acontecido. Né? Eles não celebraram. Meus irmãos, o lado de lá relata que eles viram era o homem cegado. lá, agora sentado, antes estava Né? correndo, Visões pelado pelos erradas do túmulos, mundo, quebrando medos tudo, arraigados, falando medo coisas estranhas, no e agora coração. estava lá, Eles sentado, não conversando. conseguiam apreciar a obra de Jesus. Não conseguiam. Não houve Né? celebração, ficaram Em vez de alegria, eles reagiram com medo. Né? Deu para entender muito Meus bem. irmãos, o lado de lá, Né? Eles não exclamaram: oh, esse é um homem de visões Deus. erradas do mundo, Né? medos arraigados, Esse é um homem de medos Deus, isso é no ótimo. coração. Ninguém pensou: eu tenho uma mãe doente, eu tenho um pai doente, um filho doente, um amigo que não anda. Eu tenho um amigo cego. Em vez de alegria, eles reagiram com medo. A minha esposa está doente, eu vou Deu pra trazer para entender cá muito também, bem. porque esse homem cura, esse Eles homem não tem poder. exclamaram, Eles não pensaram nome de Deus. isso. Olha só que negócio Esse estranho. nome de Deus, isso é ótimo. Eles estavam vendo o que Ninguém Jesus pensou, podia eu tenho fazer, uma mãe o doente, poder eu que tenho um pai Jesus doente, tinha, um filho e eles doente, um não amigo que não pensaram anda. Eu em tenho um aproveitar amigo aquele cego. momento que Jesus estava lá. A minha esposa está Em doente, vez eu vou disso, eles trazer pra cá imploraram também, porque para que esse homem Jesus cura, fosse Esse embora. homem tem poder. Eles Vai embora não agora. pensaram Né? nisso. Ele tem Olha só que poder, negócio mas é do estranho. outro lado. Eles É para estavam aquele vendo povo o que lá. Jesus podia fazer, o Né? poder Que ele Jesus tem o poder. tinha, O poder dele, as eles palavras não dele, é para o outro pensaram lado. em aproveitar As pessoas aquele que estavam lá em Decápolis, meus irmãos, alguém que é desse lado de cá, Em achavam vez que disso, aquilo eles podia imploraram machucá-las. para que Jesus fosse embora. Eles não entendiam. Vai embora agora. Eles não entendiam. Alguém que é do outro Ele tem lado, poder, eles mas é pensavam do assim: outro ó, lado. esse pessoal desse É lado daquele aqui, povo lá. eles têm uma agenda diferente lá. Que ele tem o poder. Né? O poder dele, as Eles vão na palavras igreja, dele eles vão no é pro outro culto, lado. no sábado, eles As não pessoas que estavam fazem lá em coisas Decápolis, diferentes. meus Eles irmãos, são alguém que é esquisitos desse do lado de lá. achavam Eles têm uma que agenda, eles têm as coisas que eles seguem. Do lado de cá, não. Né? Eles não
Eles pensavam, aquele pessoal do lado de lá, do Mar da Galileia, eles têm nariz nada. Eles têm um ar de superioridade, né? Eles vão na igreja, eles vão Acham no que culto, tem um rei na no barriga. sábado, eles não Aquele pessoal fazem do lado coisa de lá. diferente. Eles são esquisitos do lado de lá. Eles têm Críticos, uma agenda, eles têm as demais. coisas que eles Né? seguem. Do lado de cá, não. Não dá pra eu ficar perto dele, Né? a roupa deles são Eles diferentes. pensavam, aquele pessoal do lado de lá, do Mar da Eles Galileia, tinham eles medo têm nariz das empinado. pessoas do outro lado. Eles têm um ar de superioridade. Né? Acham que tem um rei na barriga. Essa reação, meus irmãos, Pessoal do reflete lado de lá. a resistência Né? que Eles muitas são vezes a gente críticos encontra quando a gente demais. sai do nosso lado, Né? não é verdade? Não dá para eu ficar perto dele, a roupa Mas a gente deles são precisa entender. diferente. Que às vezes as pessoas têm medo. Eles tinham medo das pessoas do outro lado. Têm medo do que elas vão encontrar. Nós temos a nossa agenda, nós Essa temos o nosso reação, meus jeito irmãos, diferente. reflete a resistência. E às vezes as pessoas não estão Muitas vezes a preparadas gente para encontra isso. quando a gente Né? sai do nosso Não estão preparados, não sabem. Né? Às vezes a gente vai a algum lugar e o ambiente é um pouco hostil. Ninguém recebe a gente bem. Talvez tenha bêbado, né? Tenha gente de uma religião que fala ao contrário do que a gente prega. Ou a gente não encontra isso? Foi isso que Jesus encontrou do lado de lá, junto com os discípulos. Por isso que deu esse problema todo. Mas, quando Jesus chega num lugar, esse lugar muda. Nada fica igual quando Jesus chega em algum lugar. Né? O medo do desconhecido, o medo do poder transformador, o poder que muda as normas, né? Às vezes recebe rejeição, gente. Às vezes recebe rejeição. Sabe, quando Jesus estava entrando no barco, a gente leu, o homem que tinha sido possuído falou, Jesus, eu vou junto também, né? Agora eu sou igual a vocês, eu não tenho mais medo, eu quero ir junto, né? Aonde o Senhor estiver, eu quero estar. A sua casa tem que ser a minha casa. Eu quero andar junto com vocês. Eu quero ser um discípulo também. Né? E ele suplicou, ele implorou, ele chorou, ele está desesperado. Mas Jesus amorosamente fala para eles, a gente leu ali no verso 19, né? Jesus não deixou. E falou para ele assim, ó, vai para sua casa e fala para os seus o que foi que aconteceu aqui. Vocês lembram que Jesus estava sendo expulso para o barco, né? Para poder ir embora. Enquanto isso, ele estava combinando isso com o homem. Imaginem a cena, Jesus dentro do barco com os discípulos empurrando o barco para atravessar de volta e aquele homem na beirada da água ali, eu imagino que ele já estava entrando ali com as pernas dentro da água, querendo pular dentro do barco também, e Jesus falando com ele, não, você precisa ficar. Você vai, você tem que falar para as pessoas. Eu não posso ficar aqui, você está vendo? Né? Eles não me deixam ficar aqui mais. Mas você pode. Vai lá e fala para os seus tudo o que aconteceu com você. Conta a sua história para as pessoas. Né? E como que o Senhor fez por você e a compaixão que o Senhor teve de ti. Foi esse todo o treinamento daquele missionário. O treinamento dele foi em 1 minuto. Enquanto o barco estava afastando, Jesus falando com ele como é que ele tinha que fazer para pregar naquele lugar. Treinamento longo, né? Às vezes a gente acha que falta treinamento para nós na igreja, né? Foi todo o treinamento que aquele homem teve, né? Agora imagina os sentimentos dele, ali, né? Vendo o barco se afastar agora. E ele ali, com o pé na água, com vontade de ter entrado naquele barco. Eu fico imaginando o sentimento dele, falando, poxa vida, não queria ter ficado. E agora ele olhava para aquele lugar, sabe o que ele via? O lugar mau, de pessoas más, de tudo que não prestava. Mas Jesus tinha dado uma missão para ele. Ele foi comissionado. Vai
e prega. Foi isso que Jesus falou para ele, né? E aí, no meio dessa narrativa, meus irmãos, surge um raio de esperança. Onde Jesus chega, nada fica igual. O homem que foi curado, ele não viajou de volta com Jesus para Galiléia. Mas ele foi comissionado, como eu disse para vocês, para ficar ali e para testemunhar entre o seu próprio povo. Antes era um homem acorrentado, preso por demônios, agora liberto por Cristo, se tornou o primeiro missionário naquela região de Decápolis, do lado de cá. O primeiro missionário. Ninguém tinha ido pregar lá antes, ninguém tinha ido falar. Jesus tinha ido pela primeira vez, junto com os discípulos, né? A região ímpia do outro lado do lago agora tinha um missionário que recebeu um longo treinamento de 1 minuto. Que missão, hein? Que missão, meus irmãos. Sabe o que foi que ele fez? Pegou todo aquele 1 minuto de treinamento que ele teve e fez o que Jesus pediu. Começou a contar a história dele, o testemunho pessoal, e começou a amolecer o solo duro daquele lado de lá. Começou a amolecer o coração do povo na sua terra natal. A Bíblia relata isso. É só a gente continuar ali lendo a história. Está no livro de Lucas também, no capítulo 8. Passaram-se vários meses. Um dia Jesus decidiu ir novamente para o lado de lá, do lago. Do lado de cá na Galileia, terra do Teletubbies. Todo mundo indo até Jesus, querendo ouvir Jesus, se reunindo. Sermão do Monte. Quantas pessoas não estavam lá? Isso era do lado de cá, tá bom? Era tudo lá de cá. Repartiu pão e peixe, tudo lá de cá, gente. Eram aquelas pessoas que tinham visto isso aí, tá bom? Por isso que se reuniam e não queriam sair de perto de Jesus. Jesus novamente estava lá de cá, com os discípulos. E aí, mas ele falou, vamos de novo para o lado de lá? E aí, vocês são discípulos, vocês já sabem que tem do lado de lá, que vocês já deram uma voltinha lá outro dia. E agora, vou de novo para o lado de lá? Mas dessa vez, meus irmãos, quando eles atravessaram, a atmosfera tinha mudado completamente. Alguns meses. O que antes era um território hostil, agora, quando Jesus chegou, celebraram a sua chegada. Vamos ler na Bíblia. Coloca aí Mateus capítulo 15, verso 29, por favor, para a gente ver junto. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Da outra vez, ninguém trouxe o pai, ninguém trouxe a mãe, ninguém trouxe o filho adoentado, ninguém trouxe o coxo, ninguém trouxe o cego, ninguém trouxe o surdo, de modo que o povo se maravilhou ao verem que os mudos falavam, os aleijados recobraram a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, e então o que eles fizeram? Glorificaram ao Deus de Israel. Da outra vez, toda a recepção que eles tiveram foi um endemoniado. Uma legião de demônios. Quase agredindo eles. Agora, meses depois, com o trabalho de um missionário, com treinamento de 1 minuto, que tinha tido encontro talvez de 1 hora, só com Jesus, com o testemunho dele. Ele abriu a boca naquele lugar e falou para as pessoas
o que tinha acontecido com ele e o que Jesus poderia fazer na vida deles também. Louvaram o Deus de Israel. A primeira vez que Jesus foi para o outro lado, ninguém estava em casa. Não tinha ninguém em casa. Exceto aquele homem atormentado por demônios. E todos imploraram para que Jesus fosse embora. Vai embora daqui. Na segunda vez que ele vem, meus irmãos, ele tem uma das respostas mais dramáticas que ocorreram para Jesus na Bíblia, que está relatado aqui nos Evangelhos. Que foi que aconteceu? Está ali em Marcos capítulo 5, no verso 20, João. É Marcos, viu? Não é o João, não. Marcos 5, 20. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Aquele lugar mau, aquele lugar pagão, aquele lugar escuro, sombrio, cheio de pecados, cheio de soldados romanos, cheio de porcos, cheio de tudo quanto é coisa ruim. Estavam desejosos por esperança. Não foi Jesus, não foi um anjo, não foram os discípulos, não foi Paulo que fez uma excursão missionária para lá. Foi alguém que teve um encontro de minutos com Jesus, mas que teve a vida transformada. Ele era o testemunho. Sabe, meus irmãos, esse verso nos diz lá que esse homem viajou de uma cidade para outra. Eram 10, vocês se lembram, né? Decápolis. Viajou de uma cidade para outra, contando, testemunhando o que aquele homem, o que Jesus tinha feito por ele. E o testemunho daquele homem transformou cidades inteiras. Transformou cidades inteiras. Tinha uma maneira desse homem alcançar as pessoas do outro lado, que inicialmente, meus irmãos, os discípulos e nem mesmo Jesus conseguiram. Vocês estão entendendo o que aconteceu ali? Os discípulos foram para lá, Jesus foi para lá, mas eles não conseguiram alcançar o coração daquelas pessoas. Mas aquele homem, com o testemunho dele, sim. Sabe, essa transformação mostra o poder do testemunho pessoal. Está aqui o relato bíblico. Para ninguém falar, você está inventando esse testemunho, está contando testemunho de outro que a gente nem sabe se é verdade. Por isso que dessa vez a gente trouxe a história bíblica, tá bom? Mas eu vou mostrar um testemunho aqui para vocês rapidinho, né? Sabe, meus irmãos, transformação mostra o poder que tem o testemunho pessoal, essa história aqui. Um testemunho que muitas vezes pode penetrar os corações aonde as estratégias tradicionais não funcionam. É só o testemunho que consegue chegar lá. Tem um videozinho curtinho ali. Coloca aí para nós, João. Videozinho meio curtinho. Tá escrito assim, ó. Tá pequeno aí para vocês, né? Jovens de uma aldeia remota de uma ilha da Indonésia, Papua Nova Guiné. Lugar remoto no mundo, gente. Lugar remoto. Papua Nova Guiné. Imagina onde é isso. Eles, sabe o que eles estão fazendo ali? Um estudo bíblico. Estão lendo a Bíblia. Na beirada de um riacho, areia, pedra, não tem sapato. Dá para ver que a gente é simples, né? Povos, pela aparência deles, são povos aborígenes.
né? Os indígenas da região lá. Papua Nova Guiné. E se você notar um detalhe aqui, não sei se você já notou. Pois é. Eles estão tendo estudo bíblico. Esse vídeo aqui não é da Igreja Adventista não, tá bom? Eu vou até dar o crédito, tá lá. É apóstolo Edu Ribeiro que postou isso. Na Igreja Adventista não tem apóstolo, vocês sabem muito bem disso. A gente não tem essa categoria dentro da Igreja Adventista de líder de igreja com essa nomenclatura. Papua Nova Guiné, com as Bíblias nas mãos, fazendo estudo bíblico num lugar que não tem teto, não tem banco, não tem nada. Com certeza a Adra mandou umas roupas junto para o estudo bíblico. E sabe o que foi para lá? Foi uma camisa de um clube de desbravadores. Se você não percebeu ainda, eu sei que vocês perceberam, mas tá aqui, ó. Por isso que a gente sabe que a mensagem adventista chegou lá, de alguma maneira. Sabe por quem? Eu não faço a mínima ideia quem que foi para lá. Mas alguém do nosso povo que entendeu, né, que não pode ter barreiras para a pregação do evangelho, que decidiu ir por um lugar desconhecido. Talvez ele teve medo, esse cara que foi para lá, que eu não sei quem que é. Se alguém lá de perto, se alguém da Ásia, se alguém da Austrália, né? Ou de outro país ali da Oceania, da Nova Zelândia. Eu não sei de onde saiu esse missionário. Eu não sei se é um pastor, eu não sei se é um ancião da igreja, eu não sei se é um jovem da igreja, eu não sei se é um Caleb, mas alguém decidiu pegar umas Bíblias num saco, numa mala, pegar uma bolsa de roupa na igreja, na asa, e ir para lá, pregar. Eu não sei que povo que é esse, e nem na onde que eles estão lá. Dá a impressão que é um lugar remoto, né? Papua Nova Guiné. Eu não sei onde fica isso no mapa para mostrar para vocês. Depois vocês procurem. Aonde é? É uma ilha, né? Eu não sei de onde saiu um missionário que foi para lá. Será que foi aqui do Brasil? Que mandou alguém para lá? Do Brasil saem muitos missionários. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, olhando esse videozinho aqui, gente, tá lá, ó, perto da Austrália. Será que foi um adventista da Austrália que foi para lá? Né? Será que veio da Ásia, da Malásia, da Indonésia? Né? Da onde será que viu quem foi para lá? Que levou uma camiseta de um clube desbravador para lá. É loucura, né, gente? É uma loucura. Mas a pergunta para nós hoje aqui, para a gente sair pensando aqui da igreja hoje, é o seguinte. Para nós, qual é o outro lado? Qual é o outro lado para nós? Vocês já pararam para pensar agora? Jesus atravessou por outro lado, um lugar onde ninguém ia, mas precisavam dele lá. Precisava ter Jesus lá, né? Qual é o outro lado para nós hoje? Outro dia a gente estava distribuindo livros ali no centro. É cada história, né, gente? Vocês têm a história de vocês também. E aí eu já estava cansado, já era meio final do dia, foi um dos dias que estava bastante sol. E aí pega a caixa aqui, leva lá para o calçadão e distribui e tal, aí aquela correria, e já pensando no trabalho que ia ter depois para desmontar tudo, né? E lá, entregando o livro, de repente vem uma menina, ela estava com um moletom preto, muito largão, cabia duas dela lá dentro. Piercing aqui, piercing em todo lugar. A aparência dela era mais de menino do que de uma menina. Com fone. Assim, né? E aí eu peguei o livro na caixa e falei, é um presente para você. É só o que dava tempo de falar. E ela fez assim, não quero. Aí eu fiquei bravo, né? Estiquei assim um livro, né? Enquanto ela estava passando, claro que eu também abordei ela, né? De uma maneira que ela não queria.
E ela só fez assim, não quero. E continuou andando. Daí eu bravo falei, ô, Jesus te ama, viu? E nessa hora que eu falei isso aí, ela ficou brava. Aí ela tava indo, dela virou assim, tirou o fone e falou, me ama por quê? Oh, daí eu levei um susto, né? Eu falei, eu não sei. Na cara, ela veio perto. Sabe quando você quer brigar com alguém que vai assim? Eu falei, eu não sei por que ele te ama. Aí ela tomou um susto também. Ela falou, então eu quero o livro agora. Gente, eu não sei qual que é o outro lado. A gente vai ter que descobrir junto. Pode não ser uma terra demoníaca, mas pode ser. Pode não ser um país estrangeiro. Pode não ser, ou pode ser uma comunidade completamente diferente do que a gente está acostumado, gente. Esse pode ser o outro lado para nós, aqui. Ou pode ser um território com ideologias opostas à nossa. Jesus precisa chegar lá para que haja transformação. Gente que não pensa como a gente. Ideais diferentes, vidas diferentes. Sabe? Que praticam coisas que para nós, que a gente não aceita. A gente não aceita. Sabe? Vocês entendem o que eu falo? Ideologias diferentes. Esse é o outro lado. O nosso chamado, meus irmãos, não é diferente do chamado para os discípulos e do chamado para aquele homem gadareno. Qual foi o chamado deles? Sair do seu lugar de conforto. Sair da sua zona de conforto. Se envolver com aqueles que são radicalmente diferentes de nós. Esse é o chamado, não é outro, né? Levar a cruz de Cristo aos lugares, aos cantos escuros, aos lugares onde está dominado por Satanás, aonde tem droga, aonde tem homossexualismo, aonde tem ideias diferentes, religiões diferentes, mentiras envolvendo aquelas pessoas, aonde é território de Satanás. É lá que a gente tem que fincar a bandeira de Cristo. Sabe? Lugares onde tem mal-entendidos, lugares onde está cheio de preconceito. É esse o outro lado. Assim como aquele homem endemoniado foi mudado para sempre, tem muitos lá do outro lado, meus irmãos. E o nosso outro lado talvez seja só o outro lado da pista. Talvez seja só o outro lado da SP50 ali. Talvez esse seja o outro lado. Vocês entendem? Que talvez o outro lado esteja muito perto de nós. Esteja muito perto. Né? Talvez para alguns, sabe qual vai ser o outro lado? Altos do Caetê. Talvez lá seja o outro lado. Que tem gente difícil, precisando de esperança, precisando da palavra. E conforme aquele homem foi mudado para sempre, tem muitos que estão esperando por um raio de esperança, por um flash de esperança, para que conheçam a Jesus. Porque onde Jesus entra, nada permanece igual. Estão esperando por esperança, estão ansiando por amor, estão esperando por você. Estão esperando por mim também, em algum lugar do outro lado. Sabe, quando a gente reflete sobre o nosso outro lado, e aonde, né? O nosso outro lado pode estar, a gente tem que se lembrar que Cristo não nos chama para o conforto.
Nós não vamos, talvez, ficar em hotel lá. Não vai ser. Ele não nos chamou para isso também. Ele não nos comissionou para isso. A missão não foi essa, né? Ele não nos chamou ao conforto, mas ele nos chamou à coragem. Isso ele nos chamou. O campo missionário global, meus irmãos, é imenso, é vasto e exige que a gente transcenda as barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras linguísticas, barreiras ideológicas. Mas como os discípulos e o homem de Decápolis que foi curado, nós estamos equipados com a ferramenta mais poderosa, que é o nosso testemunho e o poder transformador de Cristo Jesus. A gente já tem. E a gente já passou mais de 1 minuto com Jesus, para saber exatamente o que a gente precisa falar lá do outro lado. A gente precisa orar e pedir que Deus nos dê coragem e força para seguir em frente, gente. O outro lado é grande. Precisa que todo mundo trabalhe. Precisa que todo mundo trabalhe. Que Deus nos dê força, que Ele nos dê coragem para continuar levando luz e observando como que os muros que um dia foram impenetráveis, né? Por causa do medo, por causa da rejeição, vão se transformar em portões de acolhimento, em portões de aceitação. Se um dia foi difícil, talvez na próxima tentativa eles vão estar em casa. Se um dia eles não estiverem em casa do outro lado, na próxima vez eles vão estar esperando, vão querer ouvir, vão estar atentos, vão querer saber mais o que a gente tem para contar. Mas a gente só vai saber se a gente for lá. Vou chamar a Carol para cantar para nós. E depois eu quero orar para que a gente, mais uma vez, coloque a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos use, para que a gente consiga e tenha coragem de chegar lá do outro lado.